Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Repaginando Eu, né, Yara? Uma É, série que pretende e tem a intenção de te ajudar no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, na gestão das emoções e sim. sem ela isso não seria possível. Yara, obrigado por aceitar que eu participe de mais um episódio junto contigo, O canal é nosso, né? trazendo aí alguns conteúdos muito interessantes e hoje nós vamos falar de como as nossas ações nos fazem nos tornar infelizes, né, Yara? Sim, os nossos comportamentos nos fazem ser infelizes na vida. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema e você vai entender que alguns comportamentos são comuns na Uhum. sua realidade que muitas vezes você pratica aí e você não sabe que isso pode te trazer infelicidade. E antes da gente começar, Yara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da infelicidade. Como é que eu Uhum. percebo que algo que eu estou fazendo agora ou criando um novo comportamento pode me prejudicar e me tornar. O que é esse tornar infeliz? Olha, infeliz, vamos entender primeiro o que é ser infeliz. Ser infeliz é você não estar bem com você. É você, primeiramente, estar na vida apagado, triste, desgostoso, nada tem muito sabor, né? Então, isso é infelicidade, porque não é você estar circunstancialmente triste por alguma coisa. Infelicidade é um estado que permeia tudo, que permeia tudo que você faz. Você nunca está bem. Você nunca está se sentindo bem, pleno, não são momentos. Então, quem leva uma vida infeliz está sempre desgostoso, por mais alegria às vezes que possa ter. Tem momentos alegres, tal, mas aquele estado permeia a vida toda. E a gente pode facilmente identificar isso na gente e nas outras pessoas também? Sim, 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 é fácil identificar. Uma pessoa infeliz, ela está sempre reclamando, ela está amargurada, nada está muito bom, sempre tem um mas. Ah, isso aqui, mas, tá. Né? Sempre tem um porém de alguma coisa que não está bem. E voltando para uma situação interessante, essa infelicidade ela pode ser causada por nós mesmos e de nós para outra pessoa, no sentido de um relacionamento, por exemplo, de uma convivência. Essa infelicidade ela pode ser transferível ou eu causar isso na vida de uma pessoa. Por exemplo, minha esposa eu percebo que ela está infeliz comigo nesse Uhum, sentido. uhum. Lucas, é uma distorção muito comum, que você faz, eu faço, todo mundo faz, achar que o outro causa alguma coisa em mim. Isso é uma distorção, na verdade não é assim que funciona. Eu sou responsável por como eu leio a situação, como eu decodifico essa situação em mim e pelo que eu sinto. Então, você pode fazer alguma coisa que eu não goste, Uhum. mas quem não gosta sou eu. E eu posso lidar com isso de vários jeitos. Eu posso te falar, eu posso abstrair, eu posso entender. O jeito é livre como você vai lidar. Então, ninguém tem responsabilidade sobre a infelicidade do outro. Tem fatores, tem gatilhos. Né? Então, se eu vivo uma vida onde eu estou numa relação muito difícil, muito tumultuada, com muitos desentendimentos, são gatilhos, e isso está me sinalizando que eu preciso tomar uma atitude e ver o que eu vou fazer com isso. Agora, não é esta pessoa, esse segundo, essa pessoa B na relação que está me causando isso. Não, ela está tendo comportamentos e eu estou sofrendo por isso. O sofrimento é meu.
A responsabilidade A inteira. responsabilidade sobre o que você sente é sua, não é de outro. E esse é um grande ponto onde as pessoas acabam não fazendo muitas coisas por si mesmas. Elas ficam querendo que o outro mude. Ah, não, você está fazendo isso e por isso que você faz isso é que eu me sinto assim. Então, se você mudar, eu vou me sentir bem. Não é real. Primeiro que ninguém muda porque o outro quer. Né? E mesmo que você fizer um esforço muito grande para atender a expectativa do outro, uma hora você vai cobrar isso, de alguma forma. Sem dúvida. Não é? Tudo tem um preço na vida. Então, eu acho que esse é um grande erro que as pessoas cometem e que leva a uma vida muito infeliz. Toda vez que eu coloco no outro a responsabilidade sobre o que eu estou sentindo, eu me torno impotente diante do que eu sinto. É mais uma oportunidade de continuar sendo infeliz. Sendo infeliz. Porque se eu me responsabilizo, eu posso ter uma ação sobre isso. Em mim, na situação, enfim, eu resolvo o que eu vou fazer. Agora, se eu culpo o outro, se eu deposito essa responsabilidade no outro, eu fico impotente, porque eu não posso fazer nada para mudar o outro. Inconscientemente, a gente sabe que, no fundo, essa responsabilidade é nossa ou a gente age por impulsão? Olha, eu não sei se inconscientemente a gente sabe, mas conscientemente a gente foge de saber. Ó, foi uma boa resposta. A gente foge de A saber. gente foge de saber, porque isso traz uma responsabilidade sobre você. E como nós gostamos de nos sentir vítimas, né, daquilo que acontece no meio, todos nós temos essa coisinha de, ah, não, eu tô agindo certo, é o outro que está me fazendo sofrer. Né? Todo mundo tem isso, em maior ou menor grau, dependendo do conhecimento que tem sobre si mesmo, né? Do grau de evolução que eu falo que esteja. Então, se você deposita no outro, você está contratando a infelicidade para a tua vida. Eu vou entrar em um assunto muito interessante aqui e eu queria o seu olhar de especialista para entender dentro dessa situação como a gente pode se sentir. Eu posso me sentir responsável pelo que o outro vai sentir ou pelo estado emocional que o outro estará, no sentido sim, de um relacionamento? Sim. Como tem essa disfunção, né? Isso que nós estamos comentando, de você sempre achar que o outro é responsável, eu também posso me sentir responsável pela infelicidade do outro. Isso é coerente? Isso é coerente. Só que não é. Você não é responsável pela infelicidade do outro. Você está tendo comportamentos que podem estar te fazendo ou não sofrer e estar te levando a uma vida ruim. Você é responsável pelo que você está fazendo e sentindo. Mas um relacionamento... você pode ler que você está causando sofrimento para o outro. Que aquela minha atitude... Sim. Pode causar um sofrimento para o outro, essa leitura que eu tenho. Sim. Não, isso seria até muito bom se a gente tivesse e não fizesse. Por exemplo, determinados comportamentos nossos pode ser um gatilho de sofrimento para uma pessoa. Se eu te maltrato, será um gatilho. Né? Eu estou fazendo uma ação que pode te machucar. E eu sei disto. Então, poxa, por que eu vou fazer isso? Isso mostra uma maldade em mim. Se eu sei que eu vou fazer alguma coisa que pode te deixar mal, por que eu vou fazer? Então, ter responsabilidade sobre o seu comportamento para não machucar o outro é uma coisa que todos nós devemos ter. Ou, no mínimo, teria que ter essa noção, né? Sim, que a gente pode machucar e que a gente tem que se preservar. Agora, se o outro é infeliz ou não, e fica infeliz ou não, e vive infeliz ou não, aí é responsabilidade dele, porque ele pode ter escolha.
Tem um assunto que eu queria conversar contigo, que é o seguinte. Há um tempo atrás eu li um livro e eu acredito que todo homem deveria não é ler esse livro, mas ter um entendimento mais aprofundado sobre esse assunto que eu vou trazer aqui. Uhum. E ele diz o seguinte, que mulheres, casais, né? Casais e mulheres em um período em que está saindo do período menstrual para a menopausa, sofrem absurdamente consequências fisiológicas e consequências emocionais. Sim. E nesse livro ele aborda o assunto de uma forma muito didática. Ele diz que durante esse período de transição, as mulheres acabam perdendo libido e Muito comum. porque não é mais prazeroso, é doloroso, né? E o marido, os homens, por não ter esse conhecimento desse período, acabam fazendo coisas que deixam pior ainda a situação para essas mulheres. Então, muitas vezes eles buscam algo nelas que naquele momento elas não podem proporcionar, como sexo, por exemplo, porque nesse período dela não é mais prazeroso, né? E eu queria que você explicasse um pouco essa situação emocional que ela se encontra. E isso está aí ligado ao período de infelicidade por vários fatores, né? E aí, por ele não perceber, ele começa a agir de outras formas que, além de prejudicar ele, que ele vai buscar fora o que ele acredita que não tem em casa, e aí acontecem traições, xingamentos, brigas, e muitas dessas mulheres se sentem, muitas vezes, acuadas, se sentem, muitas vezes, sem chão, quando deveria ter o apoio. Esse é um lado. E, por outro lado, o homem não saber disso, todas essas situações que ele cria, acreditando que ele tem a razão. Como é que a gente, nesse cenário, pode parar e pensar uma vez que eu não tenho esse conhecimento? Vamos dividir em duas partes. Vamos dividir na a parte da mulher em processo de menopausa, né, e a parte do relacionamento sexual entre homens e mulheres, né, que eu acho que são aspectos interessantes para a gente conversar. Primeiro, homens e mulheres sentem diferente. É preciso que o homem conheça a mulher e a mulher conheça o homem, um pouco geral, né, como é o prazer, para procurar entender o que a mulher é seletiva, por natureza. Né? A natureza fez o seguinte, fez a mulher selecionar, o que ela selecionava? O macho mais forte na natureza. Que traria segurança para que ela. trazia segurança, que poderia cuidar, que poderia prover as crias, não é? Então a mulher tem uma natureza seletiva e o homem tem uma natureza caçadora. O homem ia caçar para trazer o alimento para casa, né? Então a mulher, a fêmea cuidava da cria. Então tem uma coisa que transcende a nossa cultura hoje, que é uma coisa de natureza. Então, o sexo é vivido de uma forma diferente pelo homem e pela mulher. Não é melhor ou pior, é diferente. A mulher, se você for pensar, Lucas, até na estrutura física, a mulher recebe o homem dentro do próprio corpo dela. O homem penetra a mulher. Então, assim, é como se o homem vai à casa da mulher. Ele entra na casa da mulher. Você não recebe qualquer pessoa na sua casa. Sim. Né? Você seleciona. E também não é todo momento que você quer receber alguém dentro de você. O que precisa? Você precisa conhecer essa pessoa, você precisa se relacionar bem, você precisa se sentir confiante. Então a mulher tem vários quesitos que ativam a libido dela. Né? O homem é muito mais visual. Né? O homem via a caça. Ele olhava, ele via se a caça era boa, não era, tal. Pá.
é instintivo. Então, o homem tem esse visual muito mais aguçado. Qual é a primeira coisa que o homem vê na mulher? O corpo. O homem, ele pode desencadear a libido olhando a mulher, olhando uma imagem, olhando um filme, olhando, né, tocando. A mulher nem sempre. Muitas vezes acontece, é bom que aconteça através do toque, mas se ela não tiver bem fora da cama com esse homem, vai ser difícil para ela. Isso não quer dizer que seja impossível, mas vai ser difícil. Esse negócio de muitos casais resolvem briga na cama, né? É só ditado popular. Eu acho que é um ditado popular. Pode ser mais para o homem, para a mulher é mais difícil. Se ela está magoada, se ela está triste com o homem, se ela está com raiva. Não é o sexo que vai resolver. Não é o sexo que vai resolver. Então são princípios, são desencadeantes diferentes. E isso é importante entender. Né? Porque o homem, ele espera que a mulher sinta como ele, não vai. Ela precisa de maior aquecimento, ela precisa se sentir querida, ela precisa se sentir bonita para esse homem, desejada. Isso tudo vai iniciar nela esse fogo. O fogo da mulher é um fogo mais difícil de se iniciar. Né? Então precisam Então, precisa de todo o ambiente inteiro tem que propiciar, né? O ambiente todo. O homem é muito mais fácil, o fogo é mais rápido. E você acredita que esse cenário, ele só não acontece porque o homem não sabe disso e por ele não saber, ele age dessa forma que a leitura que o livro traz, né? Dessa forma tão agressiva, tão... Eu queria que você explicasse esse cenário do homem, né? Tem homens, né, Lucas? Eu acho que tem homens, sim, que entendem muito mais e são muito mais... Compreensivos? E dedicados a esse preâmbulo todo, a essa conquista, e entendem a forma da mulher. E tem homens que são mais grosseiros, instintivos, enfim, e não entendem. Né? Eu acho que existem homens e homens, a gente não pode falar no genérico. Assim como existem mulheres e mulheres. Eu acho que hoje em dia a mulher mesmo se perdeu muitas mulheres se perderam nessa questão do sexo, porque elas acham que o sexo seria a porta da conquista para um homem. Então, muitas vezes elas vão para a cama logo com um homem, na tentativa de trazer essa relação, de fazer com que essa relação dure mais. Então, ela mesmo não está respeitando a própria natureza dela. Né? Eu acho que hoje a coisa ficou um pouco perdida. Eu acho até que se banalizou um pouco o sexo, sabe? E o sexo é uma coisa muito importante, muito bonita, muito enriquecedora, né? Muito saudável. Tem que ser natural. Muito saudável, saudável. Né? E se você banaliza, a coisa se perde. E nesse cenário, os dois têm um ritmo de infelicidade muito forte, né? Só que em lados diferentes, né? Sim. Hoje os homens, eu acho que eles buscam, né, os homens mais solteiros, né, eles estão menos buscando uma relação de parceria afetiva. Então hoje o sexo está mais fácil, né? E o homem busca muito a aventura sexual. E ele acha que a mulher também está buscando a aventura sexual. E nem sempre. Dificilmente eu acho, olha, na minha experiência, quando a mulher entra na relação sexual, aventureiro, ela entra mais para conquistar, para solidificar, para encontrar um relacionamento, do que propriamente para ter uma aventura. Claro que existem, como eu estou falando de novo, mulheres exceções e mulheres, à regra. mas a maioria das mulheres, né,
tem esta natureza de, de selecionar mais. Né? Então, acho que hoje as mulheres ficam um pouco infelizes nesse ponto. Eu acho muito interessante quando você fala, porque quando eu li esse livro, esse pedaço em específico, eu parei para pensar, né? Poxa, é uma coisa que parece tão natural e como eu só vim aprender isso agora. E isso está muito ligado à ideia de como eu vou me sentir em uma determinada situação, e aí vem a ideia do controle emocional, vem a ideia de... E como eu posso ter não só autocontrole, mas autoconhecimento para entender momentos diferentes dentro de um relacionamento. Exato. E essas ações vêm de novo ao nosso tema, né? Podem trazer ou podem repelir esse nosso momento de infelicidade, eu diria. O sexo, a vida sexual entre casais pode ser um fator de felicidade ou infelicidade mesmo, não? Pode gerar muitos desentendimentos, muitas cobranças. Isso é muito comum.